Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo, mais uma live falando de Deus, da palavra de Deus, de nossa Bíblia Sagrada, de riqueza, de sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é sábado, o dia 23 de setembro e o ano é 2023. Sejam todos bem-vindos e façam um excelente dia. Façam um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ruim é você. Mude o que está dentro de você e faça tudo ficar bom. Mude o que está dentro de você e o mundo vai ficar bom. Vai ser bom, vai ser um mundo bonito e maravilhoso. Hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 29 do livro de Gênesis, o livro de Gênesis da Bíblia, que é o livro da criação, onde Deus fez todas as coisas maravilhosas deste mundão para mim e para você. E para isso vamos utilizar aqui da nossa Bíblia Sagrada. Nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, o nosso manual de instruções para a vida. O manual de instruções para a vida, o livro da vida. Então vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada. Perfeito? Ok? Nossa Bíblia Sagrada. A palavra de Deus vive. Vamos abrir aqui no primeiro livro, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Se você não sabe, a Bíblia é formada por 66 livros. 66 livros, 1189 capítulos, 32.100 versículos. 32.100 versículos. Então, atualmente estamos passando agora pela a história de Jacó. A história de Jacó. Então vamos começar aqui a nossa leitura de hoje. Vamos ler e comentar o capítulo 29. O capítulo 29 do livro de Gênesis. Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho, para que esta mensagem chegue para mais e mais pessoas. E quem sabe a gente possa ajudar, possa melhorar a vida de alguém. Com o quê? Com palavras de motivação, de alegria, de riqueza, de sabedoria, de vida plena, de paz de espírito, ou seja, todas as coisas boas, como tenho dito que Deus fez aí para mim e para você. Vamos então começar aqui a nossa leitura, capítulo 29 do livro de Gênesis, lembrando a todos, para quem está começando a nos acompanhar agora, que já fizemos a leitura e comentamos todos os capítulos anteriores do livro de Gênesis, e agora vamos ler e comentar o capítulo 29, e começa assim, versículo 1. Então Jacó seguiu sua jornada e veio à terra do povo do Oriente. Jacó seguiu sua jornada por quê? Porque Jacó estava fugindo da ira de seu irmão Esaú, que seu irmão queria matá-lo, né? Porque Jacó havia tomado a sua primogenitura e havia tomado também a bênção de Isaac, se fazendo passar por Esaú. Então Jacó está fugindo, ele dorme numa caverna, lá ele tem um sonho e sonha com Deus, uma escada que levava os anjos de Deus da terra até o céu, onde os anjos de Deus desciam e subiam essa escada, e lá no topo da escada estava a presença de Deus, e Deus conversa com Jacó. Então Jacó acordou assustado, fez ali um altar, né, e disse: sem dúvida aqui é a casa de Deus, sem dúvida aqui tem um portão para os céus. Então Jacó acordou de madrugada e seguiu a sua viagem.
seguiu sua jornada rumo às terras do seu tio Labão. Seu tio Labão, que era irmão de Rebeca. Rebeca, mãe de Jacó. Versículo 2: E ele olhou, e eis um poço no campo, e eis que ali havia 3 rebanhos de ovelhas deitados junto a ele. 3 rebanhos de ovelhas deitados junto ao poço, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e uma grande pedra estava sobre a boca do poço. Então, daquele poço ali, os pastores davam de beber aos rebanhos, davam água para os rebanhos, a água que eles tiravam ali daquele poço. Versículo 3: E ali estavam reunidos todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e colocavam a pedra no lugar novamente sobre a boca do poço. Então dali eles removiam aquela pedra que tapava ali a boca do poço, tiravam a água, davam de beber aos rebanhos, depois colocavam a pedra novamente para tampar, para tapar a boca do poço. A boca do poço. Versículo 4: E Jacó lhes disse: Meus irmãos, de onde sois? Então Jacó chega e pergunta ali para aqueles pastores de ovelhas: De onde vocês são? E eles disseram: Nós somos de Arã. E os pastores respondem a Jacó: Nós somos de Arã. De Arã. Versículo 5: E ele lhes disse, Jacó novamente pergunta aos pastores: Conheceis Labão, filho de Naor? Vocês conhecem Labão, filho de Naor? E eles disseram: Nós o conhecemos. Então Jacó pergunta ali para os pastores: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Filho de Naor, no caso, irmão de Rebeca? E os pastores dizem: Sim, nós conhecemos sim. Versículo 6: E Jacó lhes disse: Ele está bem? E eles disseram: Ele está bem sim. E eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. Sim, ele está bem sim. E lá está Raquel. Aquela moça ali é filha de Labão. E ela está vindo ali com as ovelhas de Labão. Versículo 7: Ele disse, Jacó diz: Eis que ainda é pleno dia, e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide alimentá-las. Então Jacó diz a eles: ainda é dia, ainda é pleno dia, e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide alimentá-las. Versículo 8: E eles disseram: Não podemos até que todos os rebanhos sejam reunidos, e até que eles removam a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. Então os pastores respondem aqui a Jacó: Não podemos até que todos os rebanhos estejam reunidos e que a gente possa dar de beber às ovelhas. Depois que todos os rebanhos estiverem reunidos e tivermos dado de beber às ovelhas, aí sim vamos reunir o gado. Versículo 9: E enquanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto ela as guardava. Então Raquel também era uma pastora de ovelhas. Então ela que cuidava, no caso, ela que cuidava do rebanho de seu pai. Versículo 10: E aconteceu que quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó, quando viu Raquel chegando ali com as ovelhas, ele tirou a pedra da boca do poço, tirou água, deu de beber ao rebanho que Raquel conduzia. Raquel, no caso, filha de Labão. Versículo 11: E Jacó beijou Raquel,
e levantando a voz chorou. Então Jacó beijou Raquel e levantando a voz chorou, porque ali ele havia encontrado, né, o sangue do seu sangue, uma parente sua, ou seja, Raquel era no caso sua prima, o que nós podemos chamar hoje de prima, né, porque ela era filha do irmão da sua mãe, da mãe de Jacó, Rebeca. Então Raquel era sua prima. Então Jacó foi lá e se apresentou a Raquel. Versículo 12: E Jacó contou a Raquel que ele era irmão do pai dela. Porque era do mesmo sangue. E que ele era filho de Rebeca. E ela correu e contou ao seu pai. Então Jacó se apresentou ali a Raquel, dizendo que era seu primo, ou seja, ele era filho da irmã de Labão, no caso, Rebeca. Versículo 13. E ela, né, Raquel, né, saiu correndo e foi contar para o seu pai que havia encontrado alguém que era do mesmo sangue, que havia encontrado o filho da irmã dele, ou seja, no caso, a Raquel. Versículo 13. E aconteceu que quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo, e o abraçou, e o beijou, e o trouxe para sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Então aconteceu que quando Labão ficou sabendo que ali tinha alguém, tinha seu sobrinho estava ali, no caso Jacó, ou seja, sangue do seu sangue, ele correu, né? Ele correu e foi cumprimentar ali Jacó, foi recepcionar Jacó. Versículo 14: E Labão lhe disse: Certamente tu és meu osso e minha carne. Então, depois que Jacó contou para ele tudo que havia acontecido, como que era a vida deles lá, como que era a mãe dele lá, Rebeca, juntamente com seu pai Isaque. Então Labão, né, foi lá e disse: Não, certamente você é carne da minha carne, sangue do meu sangue e osso dos meus ossos. E Labão lhe disse: Certamente tu és meu osso e minha carne. E ficou com ele por um período de um mês. Então Labão chegou para Jacó e falou: Certamente, com tudo que você tem me contado, com tudo que você me falou, certamente você é sangue do meu sangue, osso do meu osso, carne da minha carne. E então Labão ficou ali com Jacó por um mês. Versículo 15. E Labão disse a Jacó, depois de um mês que Jacó estava ali, vivendo ali às custas de Labão, né? Então Labão disse a Jacó: Porque tu és meu irmão, deverias, portanto, servir-me por nada? Diz-me qual será o teu salário. Então Labão chega lá para Jacó e fala assim para ele: Poxa, você está trabalhando aí de graça, diz-me, porque tu és irmãos, deveria, portanto, servir-me por nada, ou seja, está me servindo aí por nada. Diz-me qual será o teu salário, qual será o teu salário, o que queres ganhar para ficar aqui, né, trabalhando para mim. E Labão, versículo 16, e Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova Raquel. Então Labão tinha duas filhas, Lia e Raquel. Então a mais famosa de todas é Raquel, né? Mas tinha Lia também. Labão tinha tinha uma outra filha, a filha mais velha, a primogênita, que era chamada por Lia. Versículo 17: Lia era de olhos tenros, mas Raquel era formosa e bem favorecida. Então Lia era uma mulher, né, de olhos tenros, olhos bondosos, né? Mas Raquel era aquela lá bem mais formosa, bem mais bonita, né, bem mais favorecida. Então Lia era uma mulher de olhos tenros, uma mulher de inteligência, de muita inteligência. Lia, na história de Jacó, Lia vai ser a mulher que vai dar os filhos, né? Vai dar os filhos para Jacó. Era uma mulher de olhos tenros, uma mulher muito inteligente, muito sábia. Mas Raquel era muito formosa, muito bonita.
Versículo 18. E Jacó amou Raquel e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Então o pagamento que Jacó quer é que Labão dê sua filha Raquel como sua esposa. E para isso, dote, porque Jacó não tinha nada, não tinha nenhum dote para dar ao seu tio Labão. Então o que ele oferece como dote são 7 anos de trabalho. 7 anos de trabalho por para que ele dispose, para que ele seja, para que Raquel seja a esposa dele, seja a mulher dele. Então, Jacó se dispõe a trabalhar 7 anos para poder ter a filha de Labão como esposa, como sua mulher. Versículo 19. E Labão disse: É melhor que eu a dê a ti do que dá-la a outro homem, habita comigo. Então Labão aceita a proposta de Jacó. Então é melhor que eu dê minha filha para ser sua esposa do que eu a dê para outro homem, para outro homem. Então que seja feito, que seja feito. Habita aqui comigo por 7 anos. Me serve aí por 7 anos, você vai trabalhar para mim por 7 anos e em troca você vai ter Raquel como sua esposa, porque desde o princípio, desde o começo, Jacó já ficou apaixonado pela beleza, pela formosura de Raquel. Então Jacó já ficou apaixonado e quis trabalhar para Labão por 7 anos para poder desposar, para poder ser esposo para poder ter Raquel como sua esposa. Versículo 20. E Jacó serviu 7 anos por Raquel. Estes lhe pareceu apenas poucos dias, por causa do amor que ele tinha por ela. Então Jacó amava tanto Raquel que trabalhou por 7 anos por Raquel e era como se não tivesse acontecido nada, como se tivesse sido apenas alguns dias. Tamanho era o amor de Jacó por Raquel. Jacó amava demais a sua esposa Raquel. Versículo 21. E Jacó disse a Labão: Dá-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para que eu entre a ela. Então Jacó disse a Labão: Dá-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para que eu entre a ela. Então o que aconteceu? Jacó aqui, ele quis ter Raquel como sua esposa. E o trato que foi feito foi o seguinte: olha, você, Labão chega para ele, então você vai trabalhar. Aliás, Jacó ele se dispôs a trabalhar por 7 anos para poder ter Raquel como sua esposa. Então ele trabalhou para Labão por 7 anos. E o amor que ele tinha por Raquel era tão grande que aquilo ali parece que foram alguns dias. Então se cumpriu os 7 anos, ele trabalhou 7 anos para Labão e agora ele pede a Labão: olha, já cumpriu aí os 7 anos, já se passaram os 7 anos. Trabalhei para você por 7 anos para poder desposar Raquel. Então agora me dê minha esposa, já cumpri com a minha parte. Então dê minha esposa para que eu possa entrar nela. Para que eu possa entrar nela. Versículo 22. E Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um grande banquete. Então Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. Ou seja, é como se fosse uma cerimônia de casamento. Como se fosse uma cerimônia de casamento. É claro que não tinha isso naquela época ainda. Mas é como se tivesse sido uma cerimônia de casamento. E aconteceu que, à tarde, ele tomou Lia, sua filha, e a levou a ele, e ele entrou nela. Então, na verdade, aqui foi... Jacó festejou muito, participou do banquete, bebeu vinho, e Jacó ficou meio bêbado, Então, o que aconteceu à noite, em vez de Labão levar a filha levar Raquel para que Jacó pudesse entrar nela, ele foi lá e levou Lia no lugar de Raquel. E aconteceu que à tarde ele tomou Lia, sua filha, e a levou a ele,
e ele entrou nela. Então Jacó entrou em Lia, achando que era Raquel. Então, na verdade, ele desposou, teve uma noite de núpcia com Lia, né? Com Lia, achando que estava com Raquel. E Labão deu, versículo 24, e Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. Então Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. Versículo 25, e aconteceu o que? De manhã, eis que ela era Lia. E ele disse a Labão, o que é isto que tu me fizeste? Eu não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? Então chega pela manhã, Jacó acorda e vê que quem está ali com ele é Lia e não Raquel. Então ele se dirige até Labão e diz para ele, o que me fizeste? Por que me fizeste isso? Eu te servi por Raquel. Por que então me enganaste? Então Jacó fica indignado, porque ele queria, na verdade, desposar Raquel. Mas ele passou a noite ali, foi com Lia. Então você percebe aqui como existe, ou seja, aqui Jacó está sendo enganado. Porque exatamente foi o que ele fez lá atrás, com seu irmão Esaú e com seu pai Isaque. Então Jacó ele está experimentando aqui, porque esses são os desígnios de Deus. Estas são as regras de Deus. Aqui você faz, aqui você paga. Então Jacó lá atrás ele havia enganado o pai Isaque e havia enganado o irmão Esaú, para poder tomar a bênção, para poder ter a bênção do seu pai Isaque. Ele enganou a Isaque, enganou a Esaú. E aqui ele está exatamente experimentando do mesmo remédio. Ele está, aqui no caso, sendo enganado por seu tio Labão. Porque aqui ele trabalhou arduamente por 7 anos, desejando ter Raquel como sua esposa, como sua amada, porque ele amava demais Raquel. E aqui Labão, seu tio, fez exatamente com ele o que ele fez lá atrás com o pai. Então, no lugar de Raquel, Labão pegou a sua outra filha mais velha, levou até a tenda de Jacó. E lá ele se deitou com Lia e não com Raquel. Então, no dia seguinte, ele acorda indignado e vai lá reclamar com o tio. Olha, você me enganou. Eu trabalhei para você dignamente por 7 anos, esperando ter Raquel como minha esposa. Então, o que me fizeste, por que me enganaste? Versículo 26. E Labão disse, não se deve fazer assim na nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Então, não se deve fazer assim na nossa terra. Você não pode desposar a mais nova. Você tem que, primeiro, se você vai escolher, você vai ter que se desposar da mais velha. Então, versículo 27. Cumpre a semana dela, e nós te daremos também esta pelo serviço com que tu servirás comigo ainda outros 7 anos. Então, Labão chega para ele e fala assim, ó, cumpre a semana, ou seja, a lua de mel, aquela semana onde todas as pessoas vão viajar, vão ficar ali uma semana juntos, a lua de mel de antigamente. Então, cumpre a semana de Lia, fique com ela aí por uma semana, e depois nós vamos te dar também Raquel. Mas para Raquel você vai precisar trabalhar por mais 7 anos. Por mais 7 anos. Você vai precisar me servir por mais 7 anos. Então esses 7 anos que você trabalhou aí, você vai ficar com Lia. Agora você quer Raquel também, então são mais 7 anos. Então cumpre a semana dela e nós te daremos também esta por serviço. Ou seja, nós te daremos também Raquel pelo serviço com que tu servirás comigo ainda outros 7 anos. Então, se você quer verdadeiramente Raquel, você vai ter que me servir por mais 7 anos. E assim Jacó fez e cumpriu a semana dela, e ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E ele lhe deu também por mulher sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Então, Jacó foi lá e cumpriu a semana de Lia, e ele também recebeu Raquel como sua esposa, por mais 7 anos de trabalho. E assim Jacó fez e cumpriu a semana dela.
e ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E ele entrou também em Raquel. Então, Jacó também, né, teve a sua noite de núpcia com Raquel. Teve a sua noite de núpcia com Raquel. Ele também entrou em Raquel. E ele também amou Raquel mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Então, Jacó já tinha servido a Labão por 7 anos, e agora ia ter que servir mais 7 anos por Raquel. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu seu ventre, mas Raquel era estéril. Então, versículo 31. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, então Jacó não amava Lia. Jacó, na verdade, odiava Lia, né? Então, ele abriu o ventre de Lia. E Lia começou a dar filhos para Jacó. Então, como eu disse, Lia era uma mulher calma, uma mulher sábia, uma mulher de muita sabedoria, de muita inteligência. Então, era aquela pessoa tenra, era aquela pessoa da paz. Mesmo sendo odiada, ela nunca reclamou de nada, nunca criticou nada, nunca questionou nada. Ela simplesmente estava ali para ser esposa, e Lia amava muito a Jacó. Então Deus foi lá, abriu o ventre de Lia e fechou de Raquel, porque na verdade Lia, enquanto Lia dava filhos para Jacó, Raquel não conseguia de maneira nenhuma, não conseguia dar filhos para Jacó de maneira nenhuma. Versículo 32. E Lia concebeu e gerou um filho, e ela chamou o seu nome Ruben, pois ela disse: certamente o Senhor olhou para a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. Então Lia deu o primeiro filho para Jacó, e o primeiro filho de Jacó chamava-se Ruben. Então lembre-se sempre desses nomes. Ruben são as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, as 12 maiores famílias de Israel. E o primeiro filho de Jacó chamava-se Ruben. E ela, versículo 33, e ela concebeu outra vez, e gerou um filho, e disse: porque o Senhor viu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho. E a ela chamou o seu nome de Simeão. E ela chamou o seu nome de Simeão. Então, o primeiro filho, Ruben, o segundo, Simeão. Então, os primeiros filhos de Jacó, as primeiras tribos de Israel, são da descendência de Lia, são filhos de Lia com Jacó. Então, ela concebeu outra vez, gerou mais um filho e deu o nome dele para ele de Simeão. Versículo 34. E ela concebeu outra vez, ou seja, já o terceiro filho, e gerou um filho, e disse: agora desta vez o meu marido se ajuntará a mim, porque lhe gerei 3 filhos, por isso seu nome foi chamado Levi. Então, o terceiro filho de Jacó também é com Lia. O terceiro filho, o homem de Jacó, também é com Lia. E o nome dele, Levi, o terceiro filho, Levi. E ela diz: agora meu homem, meu esposo, meu marido vai se ajuntar a mim, vai ficar comigo, porque já lhe gerei 3 filhos. Já lhe gerei 3 filhos. Mas o amor de Jacó por Raquel era tão grande que ele não ficava com Raquel, com Lia. Ele só ficava com Raquel. Para ele, a esposa dele era Raquel, a sua esposa amada, a sua esposa querida. Versículo 35, o último versículo aqui da nossa Bíblia, mais uma leitura, aliás, o último versículo aqui do nosso capítulo, mais uma leitura de muita sabedoria, muita riqueza, muita vida plena, muita paz de espírito para você. Porque é assim, quanto mais você vai adquirindo conhecimento, entendimento, você vai entendendo porque as coisas funcionam, mais sua mente vai se abrindo, mais sua mente vai evoluindo, vai clareando, sua mente vai se expandindo, a luz vai entrando e as trevas vão saindo, e você vai se sentindo mais poderoso, mais capaz, com maior vitalidade para fazer todas as coisas boas desse mundo. Então, o último versículo aqui
é o 35, e ela concebeu outra vez e gerou um filho. E ela disse: agora eu louvarei ao Senhor. Por isso ela chamou o seu nome Judá e parou de gerar. Então Lia gerou os quatro primeiros filhos de Jacó. E olha, são tribos tribos poderosíssimas do povo de Israel, que são as tribos de Ruben, Simeão, Levi e Judá. Judá, este é poderosíssimo, porque o povo judeu vem exatamente da tribo de Judá. Vem exatamente da tribo de Judá. O povo judeus, o judeu vem exatamente da tribo de Judá. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e comentamos o capítulo 29 do livro de Gênesis, o livro da criação, o primeiro livro aí da Bíblia, se você ainda não conhece, o livro da criação, onde Deus criou todas as coisas, fez todas as coisas. Lembre-se, você não cria nada, absolutamente nada. Tudo já está criado. Você só pode acessar o que Deus já criou para nós. Todas as coisas maravilhosas que Deus já criou para nós. Então, se você assistiu esse vídeo aí por 1 minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe sua vida, te proteja, te dê muita paz de espírito, muita riqueza, muita sabedoria. Perfeito? Nosso objetivo é estarmos aqui novamente amanhã fazendo a leitura do capítulo 30. Olha, está indo embora já o livro de Gênesis. Fazendo a leitura do capítulo 30 do livro de Gênesis. Lembrando que o livro de Gênesis ele contém 50 capítulos, perfeito? Então amanhã estaremos aqui fazendo a leitura de mais um capítulo, lendo e comentando mais um capítulo aí para você. E não se esqueça de se inscreva aí no nosso canal, não precisa pagar nada, você não tem que pagar nada, é inteiramente de graça. Basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu computador, no seu tablet, no seu notebook ou no seu celular. Então se inscreva no nosso canal para que esta mensagem chegue para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, faça um excelente dia, faça um ótimo dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!